a nossa, a nossa colega, que hoje aceitou vir trazer uma fala para nós sobre o ensino de ciências na prática nas turmas de alfabetização. A Gisele ela é formada em Ciências Biológicas pela FURB, mestre em Ensino de Ciências e Matemática, também pela FURB, professora efetiva na Rede Municipal de Brusque, minha colega, com atuação na educação básica e educação ambiental do município. Também faz o trabalho de assessoria aqui na rede. Seria isso, né? Aí eu convido a Gisele, então, para, se quiseres complementar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, que eu sei que ela faz um trabalho muito interessante também ali no projeto, trabalhou ali com o projeto da Chácara Edith, né? Fica à vontade, Gi. Eu vou desligar aqui o meu microfone para não dar interferência. Tá bem. Obrigada, né, Elisete? Bom, então, pessoal, boa noite a todos, né? Agradeço a presença de vocês. A nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre alfabetização, como que a gente trabalha a alfabetização e principalmente olhando através da biologia, né, da ciência, que é a minha área, né? Eu entrei na educação, eu já entrei na biologia pensando em fazer especialização em educação. Então, o meu objetivo sempre foi educação, nunca foi outro, nunca foi campo, nunca foi laboratório, sempre foi educação. E aí eu já, desde o início, entrei no laboratório das licenciaturas da FURB, trabalhei no laboratório das licenciaturas praticamente a faculdade inteira, onde a gente tinha um projeto de extensão, onde a gente fazia atendimento aos professores da rede municipal de Blumenau, com empréstimos de materiais, com apoio. Era um trabalho bem bacana, assim, né? Onde eles tinham animais taxidermizados, eles podiam buscar com a gente, eles podiam buscar livros, eles podiam buscar filmes, um monte de coisa que enriquecesse a sala de aula, né? Aquele laboratório era para isso. E esse laboratório, eu fiquei nele durante metade da faculdade para frente, maior parte do meu tempo. Fiz a minha conclusão de curso com clubes de ciências e engatei o mestrado com o mesmo orientador, meu professor Edson Schroeder, também com clubes de ciências, mas aí voltado para o ensino médio. Então, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para me apresentar para vocês, mas para explicar para vocês também o foco que eu trouxe hoje, que é a gente conversar sobre alfabetização científica, que é um tipo de alfabetização, mas a gente olha para a ciência. E ela não é assim tão desligada, o processo, o modo de pensar não é tão desligado da alfabetização e letramento da língua portuguesa, digamos assim, é isso que eu quero dizer. Então, tem uma conexão ali, né? E é essa conexão que eu sempre fiz, sempre olhei para os meus alunos. Num primeiro momento, quando eu entrei na rede, eu trabalhava somente com os alunos dos anos finais, né? Que é sexto ao oitavo ao nono ano. Então, a gente tem ali um olhar diferente, porque, teoricamente, eles já estão alfabetizados, né? Mas a gente vai comentar, eu vou comentar um pouquinho sobre essas diferenças e essas desigualdades que acontecem dentro de uma sala de aula, né? E depois eu entrei para o projeto da Chácara Edith, fui convidada para participar do projeto Trilhas da Chácara Edith, que foi uma porta assim que se abriu para mim gigantesca, porque eu descobri um mundo ali dentro que é a educação ambiental, que é bem focado, né? E ali eu me descobri dentro da educação, foi fantástico, assim. O projeto está temporariamente suspenso por conta da pandemia, mas a gente vai retomar. E ali eu tive a oportunidade de falar sobre, de conhecer, participar e ver como é que funciona o projeto, tanto do Trilhas, da Chácara Edith, quanto o projeto Sairinhas, que eu também tinha assistência com a minha amiga Daisy por muito tempo. Depois, antes da Daisy, a minha também amiga Pamela, né, que participou, que iniciou esse projeto. Então, eu consegui ver várias facetas, digamos assim, isso que eu quero dizer, da educação, de um modo geral.
mas sempre com o meu olhar de bióloga, sempre com o meu olhar de educação ambiental. E aí, em 2019, a atual secretária, Dona Eliane, ela inseriu na Secretaria de Educação um projeto chamado Projeto Ciências 2. E o que é o principal, digamos assim, objetivo desse projeto? É que professores de áreas específicas, biólogos, né? Mas também temos na rede até professores de física, mas que eles desenvolvam com os alunos uma ciência projeto, que foi tudo que eu trabalhei durante todo o meu período acadêmico. Então, a ideia dessa aula é uma aula projeto, é uma aula de fazeres, é uma aula de ver, de observar, de acompanhar, de acontecer. Então, ela vem ser complementar ao projeto, à aula da professora pedagoga, que tem também, ela continua trabalhando suas ciências. Por que eu estou citando isso? Porque eu não tenho como separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Eu estou fora da secretaria, a Elisete também. Isso aqui é um projeto particular nosso, mas a nossa realidade, ela acontece dentro de uma rede pública. E isso é riquíssimo, assim, porque a gente tem diferenças enormes, gigantescas, realidades que se alteram, que eu acho que numa rede particular não tem tanta divergência. Eu acho que as coisas numa rede particular, as realidades, elas são mais pareadas. E como a gente não tem isso, né? Então, isso acaba gerando para nós uma riqueza de detalhes muito grande, né? Bom, enfim, falei tudo isso aqui porque queria chegar no nosso objetivo, então, dessa live aqui. O meu olhar hoje, a minha intenção era trabalhar com os professores de áreas específicas, por conta da dificuldade que os professores de áreas específicas têm de alfabetizar alunos com a sua disciplina, né? Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui para qualquer coisa tu me dá um berro aí. Por que eu digo isso? Porque a gente tem professores de áreas específicas, e aí eu não estou falando só da rede municipal, isso acontece em outras redes, em outros formatos. Às vezes é um clube de ciências que está acontecendo numa escola estadual, às vezes é um clube de ciências que está acontecendo numa escola particular, ou eles dão o nome também de aula laboratório. Os nomes mudam, mas a realidade é a seguinte: eu tenho um professor que quer aplicar ciência com o seu aluno, mas esse seu aluno ele não está totalmente alfabetizado. E aí, né? Aí vem a bomba, né? Por quê? Por que eu chamo de bomba? Por que eu chamo de bomba? No sentido assim, todos nós de áreas específicas nos deparamos com isso e falamos com esse susto. Meu Deus, é uma bomba? O que eu faço agora? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente quer trabalhar com o aluno, eu quero que o aluno chegue para mim já sabendo que raiz é com Z. Eu não quero, eu acho que eu não preciso. Como é que eu vou parar o meu tempo para explicar para o aluno que como é que escreve raiz? Não dá, eu não tenho tempo para isso. Meu negócio aqui é, vem cá, eu quero te explicar o que a raiz faz. Eu quero te dizer que a raiz absorve nutriente, que ela se comunica com fungos. E eles têm uma rede, como se fosse assim, uma internet debaixo da terra. Vem cá, eu quero te explicar isso aqui. E aí o teu aluno te olha, sexto ano, e ele ainda tá lá pensando que tu corrigiu o que ele escreveu, sabe? E isso frustra a mim e a ele. Isso que eu queria deixar claro. Então, quando a gente está falando de educação, gente, assim, ó, eu sei que nós, como professores, a gente tem, assim, muita coisa para crescer ainda como profissionais e conquistar. Mas quando tu vai para dentro de uma sala de aula, se tu só olha para ti, tu vai cansar. Tu vai olhar e vai dizer assim: ai, mas é que eu não tenho material. Ai, mas é que eu não tenho recurso. Ai, mas é que eu não tenho isso. Agora, quando tu tira o olho do teu umbigo, sinceramente, assim, quando tu tira o olho do teu umbigo e tu olha pro teu aluno, aí, meu amigo, aí, assim, olha,
qualquer papel serve, qualquer estojo penal vai tirar ali canetas que vão virar raízes e que daqui tu vai explicar um negócio. Tudo vai virar recurso, é isso que eu quero dizer, sabe? A tua parede vai virar um recurso para te explicar alguma coisa. Tudo vai virar um recurso. Porque tu tá olhando para quem? Tu tá olhando pro aluno. Então, tudo que o aluno, tudo que tu tem ali com ele, tu vai conseguir transformar porque tu estás com vontade de fazer ele entender. Então, tu não precisa ter um laboratório equipadíssimo. Tu vais conseguir adaptar, às vezes, com potinhos de plástico, tá? Talvez tu não tenha, assim, materiais como pipeta, vidraria, mas uma colherzinha dá, sabe? Talvez tu não tenha uma sala ambiente de ciências ou tu não tenha um laboratório de ciências, mas tu tens a tua mesa, sabe? Tu tens a tua professora ali, a colega, a servente da limpeza que vai te ajudar, vai te trazer coisas. Tu tens outros recursos, sabe? E aí a gente começa a olhar pro aluno. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui era isso, sabe? Que a gente olhe, que a gente tenha essa humildade, assim, de quando a gente for montar um planejamento, quando a gente for, assim, ó, falar alguma coisa, que antes da gente olhar para nós, se a gente conseguir, que a gente faça o exercício de olhar pro aluno. Como é que eu vou olhar pro aluno? E aí, quando a gente chega nesse lugar, como é que eu vou olhar? Quando eu estou olhando para o aluno, eu vou me deparar com um aluno que não tem recurso em casa, com um aluno que não tem pais, às vezes, alfabetizados para alfabetizar ele. Eu vou me deparar com um aluno que, às vezes, está com fome e como é que ele vai aprender, sabe? Então, por isso que eu digo que quando a gente vai falar de educação, a gente precisa, sim, olhar para o aluno, né? Não é fácil? Não, porque a gente também precisa olhar para a gente, né? Mas é nesse olhar para o aluno que tu vais conseguir ver assim, ó, o que ele precisa. O que ele precisa nesse momento. Bem, por quê que eu, né, dei toda essa volta também? Porque daí tu vais olhar para um aluno e tu vais dizer assim, mas será que eu quero que esse aluno saiba o que a raiz faz e que ela tem relações com fungos? Ou será que esse aluno, nesse momento, está precisando aprender o que é e como é que escreve raiz? Porque se ele for na rua ali fora, eu preciso pelo menos que ele saiba ler e escrever e que talvez isso seja mais importante para ele do que saber como que as raízes funcionam. E aí a gente vai olhar para a alfabetização e eu vou ter que encaixar a minha ciência em alfabetização. Eu vou ter que participar do processo de alfabetização do aluno, junto com a pedagoga. Eu que sou bióloga, eu que sou historiador, eu que sou geógrafo, eu que sou matemático, eu que sou da arte. Todos nós estamos formando um indivíduo que talvez não entenda o que é cultura, talvez ele não... Mas eu acho inadmissível eu formar um aluno que não saiba ler e escrever. É mais ou menos um comparativo que uma vez eu ouvi no MasterChef, aquele programa de culinária. O cara disse assim, a moça fez um bolo lá, sei lá o que era, e ela trocou sal por açúcar. E o outro colega dela que estava competindo com ela, ele fez o mesmo bolo, mas não ficou alto e bonito, mas pelo menos tinha açúcar. E aí eles eliminaram a moça que errou, que trocou sal pelo açúcar. E ela ficou muito indignada e ela disse assim, nossa, mas aqui eu fiz uma troca boba, sabe? Tipo, eu só troquei o sal pelo açúcar. E aí um daqueles jurados disse assim, em que restaurante tu voltaria? Naquele que trocou o sal pelo açúcar? Ou naquele que só fez um bolo que dessa vez não ficou legal? Então, assim, que credibilidade eu vou dar para uma pessoa quando vem pedir um emprego para mim?
Aquela que, eu acho que aquela que não foi muito bem, mas é que vou dar uma segunda chance, vai que ela vai bem. Ou será que eu vou dar a chance para aquele que não sabe nem ler e escrever? Se eu preciso que ele leia e escreva para ser meu funcionário. Entende que a ferida é doída e a gente, como educadora, a gente tem que olhar na ferida, senão a gente não vai curar. Então, quando eu entrei na educação, claro que eu não tinha noção dessas coisas, e eu fui meio que caminhando por esse olhar de alfabetização. Acho que foi também muito influenciado pela minha mãe, porque minha mãe também é pedagoga, e ela fez a faculdade dela mais velha, então ela precisava de muito da minha ajuda por causa do computador, para digitar e não sei o quê. Então, eu pegava os trabalhos dela e ela ia me dizendo o que ela queria e eu ia lá anotando. Então, eu comecei a conhecer um pouco mais dessa construção didática. E tudo que ela trazia para mim, assim, ó, claro que agora eu não vou lembrar de tudo, assim, né? Mas tudo que ela trazia, assim, os jogos, o lúdico, eu já olhava para aquilo e disse, podia fazer essa brincadeira com os bichos. Podia fazer isso aqui, ó, com plantas. Dava para fazer isso aqui, ó, com os micro-organismos, para eles entenderem o que é bactéria, o que a bactéria faz, sabe? Então, ali eu acho que eu já fui construindo essa maneira de olhar, alfabetizar através da ciência, né? E tudo isso, gente, eu acho importante a gente falar justamente porque nós estamos trabalhando com alunos que já historicamente vêm de famílias que às vezes têm um problema a mais, não é só eu não conseguir, eu sou um pouco lento para ler e escrever. Não é só isso. Às vezes é um problema neurológico, às vezes é um problema que precisa de medicamento. Às vezes a coisa é muito mais profunda e eu preciso ainda olhar para o meu aluno, saber qual é o limite dele, mas priorizar o que eu entendo como mais importante para ele. Que nesse primeiro momento, antes de eu alfabetizar ele cientificamente, para que ele saiba a importância dessa rede de comunicação aí entre as raízes das plantas, mais importante ainda do que isso é que ele saiba escrever raiz, ler um documento, assinar um termo e saber o que está assinando, alugar uma casa e saber que ninguém está passando a perna nele, porque ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe interpretar, né? E aí eu vou ser um pouquinho mais, assim, ousada e eu vou sair do âmbito aqui, áreas específicas, e eu vou entrar aí, vou molhar o pé aí na área pedagogia, porque eu também já ouvi, desde essa minha caminhada, quando eu comecei a introduzir o projeto Ciências com as profs pedagogas, muitas professoras que dizem assim, eu tenho um aluno no, sei lá, quase quinto ano, quarto ano, quinto ano, mas eu não sou alfabetizadora. Veja bem, você não é alfabetizadora, mas você é professora de um aluno não alfabetizado. Então, não dá para correr. E outra coisa que eu acho muito importante que a gente discuta, que eu acho que aí vai, assim, também um pouquinho mais profundo, né? É que as pessoas entendam que não existe culpado. Porque eu vejo todo mundo procurando culpado, sabe? A culpa é dos pais. A culpa é da professora pedagoga. Porque, né, nós, quando estávamos nos anos finais, a gente olhava para trás e dizia o quê? Elas não alfabetizaram ele, sabe? A culpa é porque ele veio de outra rede. A culpa é desse, a culpa é daquele. Tá, tudo bem, talvez realmente tenha aí um culpado, a gente não sabe, mas o tempo que tu perde olhando e procurando quem é o culpado, tu não acha a solução. Porque tu tá olhando para lá o teu problema tá aqui e tu tá lá procurando onde é que tá o culpado. E o problema aqui, ó, na tua frente. É um aluno que não escreve, é um aluno que tá indo pro ano seguinte, que vai passar e ele ainda não alcançou, e é um aluno que está ficando defasado aí na idade, e o problema tá aqui, tu tá assim, ó, cadê o culpado? Então, por isso que eu acho, que eu entendo. Se tu queres comentar alguma coisa, que eu tô aqui tagarela, mas se tu quiser comentar. Sim, é que não tem como não, é muito importante essa tua colocação, e aí eu lembro eu lá no início de carreira,
que a gente fazia essas coisas. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que não adiantava eu ficar reclamando. O aluno era meu e eu estava sendo professora dele. É, E eu tinha que dar conta. Então, eu comecei a mudar a minha prática e a mudar e não falar mais e não ficar reclamando. Por quê? Não importa de onde ele veio, não importava quem foi que não alfabetizou ele, ou que não fez tal coisa, ou que não desenvolveu tal conteúdo. Naquele momento, a turma era minha, o aluno era meu, isso. e aí eu tentava fazer de todas as formas possíveis, e aí entra o conhecimento da professora, o estudo, porque a gente tem que buscar, sim, né? Para encontrar um recurso para alfabetizar aquele aluno. Sim. Se eu estivesse no quarto ano, porque a gente sabe o que acontece, vem alunos de fora do estado, eles vêm ali, caem no quarto ano, e aí você vai ver, faz um diagnóstico e vê que ele não está alfabetizado. E aí você vai fazer o quê? Reprovar ele? Passar para o quinto? Daquele jeito? Sim. Tu tens que fazer alguma coisa, né? Então, muito importante, eu não podia deixar de Sim. colocar isso, Gisele. E aí eu reitero e, pela tua fala com o seguinte, tu disse assim, aí agora esse problema é meu, esse aluno é meu. E aí, quando a gente fala ele é teu, ok, ele realmente é teu. Mas a ideia que eu quero trazer aqui é justamente abrir isso. E eu quero dizer assim, o problema é nosso, o aluno é nosso. É teu, biólogo, se tu tá de primeiro ao quinto, primeiro ao sexto, primeiro ao sétimo, porque a gente tem, a coisa continua, a gente recebe alunos que chegam lá para nós no sexto ano, sétimo ano, que às vezes não estão alfabetizados, tá? E isso aqui não é um privilégio de Brusque ou dali ou da... Gente, isso é Brasil inteiro, tá? Isso não é... Ou não concluíram a alfabetização. Não Porque também tem aqueles alunos que escrevem uma frase com 5 erros ortográficos em uma frase. sim, Né? Então, são alunos que não concluíram a alfabetização. Eles pararam, eles não terminaram o processo. sim, Aí tem que ter aquele olhar do professor. Caso exato, contrário, ele vai seguir assim e vai ser aquele adulto que não vai conseguir escrever uma frase com coerência ou interpretar um texto, né? exatamente. E é por isso que eu digo que o problema se torna nosso. Então, professor de educação física, se está de primeiro ao quinto, todos nós, se estamos com alunos ali num processo de alfabetização, eu acho que se torna uma responsabilidade nossa terminar ou auxiliar na conclusão dessa alfabetização. Em vez disso que eu tô falando, busca ali, busca aqui, sabe? Então, isso vai muito além da gente só olhar assim, ó, quem é o autor que falou isso, quem é o teólogo que falou aquilo. Que bom que eles estudaram. Então, agora vamos pegar toda essa teoria e vamos aplicar, né? Numa adaptação de atividade, numa forma que esse aluno consiga concluir alguma coisa, sabe? Que consiga complementar, eu acho, o trabalho dessa professora de sala de aula, desse professor de sala de aula de primeiro ao quinto ano, que sim, tem um trabalho, acho que um pouco mais árduo aí nessa questão do letramento e da alfabetização, mas que não impede que eu também faça isso e contribua com isso. E aí a gente entra um pouquinho também agora aproveitando para falar das questões das habilidades, né? Como o exemplo que eu estou dando a princípio aqui do projeto de ciências, nós temos um conjunto de habilidades que são muito mais práticas, que são muito mais construtivas. Claro que eu trabalho a teoria, mas eu também, o que eu quero é como eu falei, eu quero que o aluno observe, construa, veja, certo? Isso para todo professor que está focando em aulas de grupos de ciências, de laboratório, ele vai focar um pouco mais nisso. Não significa que ele não vai trabalhar uma teoria, que ele não vai trabalhar um texto, uma interpretação. Não significa. Mas o que eu quero dizer é assim, a minha habilidade, o meu trabalho, ele é muito mais cru, né? Então, aí vem os exemplos que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, assim, aí aqui eu trouxe.
uma habilidade que a gente pode ver ela bem objetiva. Cadê? Tá aqui, ó. Classificar animais domésticos e silvestres, então 2 classificações, aquático e terrestre, vertebrado e invertebrado. Isso daqui é uma habilidade para 2º ano. O que ele tem que fazer? Ele tem que classificar. Então, o que eu vou entender? Ah, eu tenho esse aluno aqui e eu tenho esse aluno. Eu tenho esse ser vivo aqui e esse ser vivo aqui. Ah, legal. Então, agora tu tens que classificar ele para mim, tá bom? Eu quero que tu me diga quem desses aqui é um doméstico e quem desses aqui é um silvestre. Ah, mas eu não sei o que é silvestre, porque eu já... Ah, então vamos... Então, eu tive que explicar primeiro. Doméstico, porque vive perto da tua casa. Então, são os animais que a gente tem um contato próximo. Cachorro, gato, galinha, esses animais, vacas, ovelha, esses animais são domésticos. Legal. Agora o gambá. Onde é que vocês veem o gambá? Vocês veem o gambá assim, brincando no quintal de alguém? Não, não vejo. Então, ele não vive perto da gente. Ele vive aonde? Ah, ele vive lá na floresta. Então, a gente chama ele de silvestre. Isso dali eu trago todo um conversar até ele fazer essas diferenciações, né? Ok, ele fez a diferenciação. Então, eu tenho esses 2 animais aqui. Quem é doméstico, quem é silvestre. Aí ele vai separar e ele vai acertar. Porque isso é algo que eu estou trazendo com exemplos cotidianos. Então, é muito difícil o aluno não... Nessa minha situação aqui, é muito difícil o aluno não acertar. Eles conseguem fazer essa relação porque o nosso objetivo ali é um objetivo mais simples também. Eu estou trabalhando com alunos de 2º ano. Aí, o que eu fiz para ir um pouco mais além e puxar a alfabetização deles? Eu pedi, eu só vou cobrir aqui o nome do aluno, tá? Eu pedi que eles, ó, eu botei as letras e eles colocassem as iniciais dos nomes dos alunos. Deu para ver? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, o que eu pedi ali? Que ele circulasse, a classificação era circular de vermelho quem era doméstico e de verde quem era silvestre. Aluno acertou? Acertou. Aí, o que eu puxei de alfabetização? Qual é o nome desse animal? Ah, então tinha que puxar a inicial e colocar ali. Trabalhei a alfabetização aqui. Na atividade seguinte, eu fiz algo semelhante. Na provinha, eu fiz algo semelhante. Então, se eu olhasse para essa atividade e o aluno tivesse circulado a galinha de vermelho e a onça de verde, ele teria acertado a minha habilidade, que é classificar animais domésticos? Sim. Então, eu poderia dizer que esse aluno é um ótimo aluno.